traumas, Thelma Abraão junto comigo. Bem-vinda, minha querida. Que bom que deu certo. Muito bom. Muito bom, porque a gente tem que aproveitar, né, quando tá, né, no Brasil e tudo. E você tá numa semana aqui especial. Compromissos, vários compromissos. E veio também para assistir a Copa, torcendo pelo Brasil. O pessoal falou, Thelma, todo mundo querendo ir para os Estados Unidos assistir os É, jogos, você e vindo pro você Brasil. veio pro Brasil. Pois É. Não, mas eu te entendo, porque agora deve estar um pouquinho insuportável, né? Deve estar uma loucura, não tá, não? Você sabe que é questão de trabalho, né? O trabalho nos chama, a gente vai para onde precisa ir. É isso, você tá certíssima. E até para o pessoal entender, você tem ali a sua especialidade mesmo em falar dessa questão de traumas, né? De coisas que a gente vive hoje, mas que muitas vezes tem uma resposta que está lá no passado. E a gente tem vivido muito isso. Quando eu tenho um filho de 13, quando a gente percebe a mudança social, a questão das redes sociais, da forma como as crianças têm mudado o crescimento, dá até ali uma angústia, né? A gente fala, qual é o nosso ponto de partida até dessa educação, né, Thelma? A coisa parece estar meio fora de controle, né? Parece. Parece não, eu acredito que está. Porque meu marido tem uma frase, ele fala, não dá pra gente salvar o mundo, mas a gente vai salvar o nosso filho. Exatamente. Mas a convivência, enfim, a pessoa que está próxima, então é uma preocupação muito grande, né? Como é que a gente desenrola aí esse momento que a gente está vivendo? Você sabe que as crianças e os adolescentes, eles precisam de muita atenção dos pais. Infelizmente, os pais acreditam assim, meu filho já cresceu, ele já está espertinho, ele já não precisa tanto de mim. E aí vai deixando muito solto. Mas quando se trata de tecnologia, Carol, principalmente nessa idade, 12, 13 anos, o adolescente ainda precisa de muita atenção e de controle, inclusive, do que ele está acessando, com quem que ele está falando. Você não pode deixar solto. Tem criança e adolescente que vai para o quarto, por exemplo, com o celular à noite, o pai não sabe com quem que está falando. Ai, que perigo. Então, ir para o quarto à noite é sem celular, gente. Não tem exceção. Você não vai deixar uma criança e um adolescente, né, que está nessa transição da infância para a adolescência, sozinho num quarto com o celular durante a noite. A gente vê cada coisa que acontece. A gente confia, né? Os pais confiam. E não é bem assim, né? O problema é que tem que ter limite. Limite para uso de telas. Essa criança, ele precisa também ter tempo para estudar, tempo para socializar, tempo para esporte, tempo para família. Não é só passar 6, 7 horas por dia no celular, como muitos estão hoje em dia. Então, como tudo na vida, os extremos é um problema, né, Carol? É verdade. Então, afeta profundamente a saúde mental, esse isolamento que a tecnologia traz para o mundo moderno. O que eu ia até te perguntar, que esse é o nosso assunto, né? Quem nós somos, né? Como chegamos até aqui, se a gente precisou de muitas máscaras. A forma como hoje nós pais somos e estamos e nos desenvolvemos, ela também vem de uma educação que a gente teve. Na nossa época não tinha tudo isso, né? A tecnologia era muito diferente. Aliás, eu acho que essa nossa geração, essa transição de tudo é uma coisa muito difícil, né? A gente agradece, tem coisa que facilita muito a nossa vida, mas por outro lado tem outros que assustam mais ainda. Então, hoje, a forma como a gente educa também tem total relação com a forma que a gente aprendeu. Sim, tem muita relação. Mesmo o mundo mudando. Mesmo o mundo mudando. Por quê, Carol? Nós somos moldados, né? A forma com que a gente vê o mundo, a forma com que a gente olha para a gente mesmo, que a gente olha para as relações, tudo isso foi moldado lá no início da vida, baseado na forma como você foi educada, no ambiente em que você viveu. Então, se você viveu num ambiente onde pai e mãe se respeitavam, se amavam, cuidavam um do outro, você vai achar que, puxa, olha só, amor é bom, o casamento é bom, a família é um ambiente legal, eu quero isso para mim. E o contrário também é verdadeiro. Normalmente as pessoas que viveram num ambiente caótico, de briga, de traição, de caos, elas tendem a repensar muito. Será que eu quero isso para mim? Não, acho que família não é bom, casar não é bom, ter filho não é bom. Então, tudo isso, essa forma com que a gente foi moldado, vira as crenças que a gente vai carregando para a vida. Que são os traumas mesmo. Nem sempre vai ser um episódio traumático pontual, mas experiências adversas que têm um impacto repetitivo e negativo, sabe? Porque o problema muitas vezes é quando você cresceu em um ambiente onde você vivia com medo, por exemplo. Não foi um dia, nem 2. Foi 1 ano, 2 anos, talvez a infância inteira. E isso molda profundamente quem somos. Por exemplo, se você crescer em um ambiente de medo, a gente tem um eixo
que chama HPA no nosso sistema nervoso, que ele é responsável pela regulação dos hormônios do estresse. Tá. Então, se você cresceu num ambiente onde você não se sentia segura, esse eixo que deveria ser ativado só em momentos de real perigo, ele passa a ficar ativado o tempo inteiro. Por quê? Entendi. Sinal de alerta. Se esse pai e essa mãe, que são o lugar que eu deveria me sentir mais seguro do mundo, tá me deixando com medo, tá me batendo, tá me ameaçando, tá me julgando, eu fico o tempo inteiro em estado de alerta, esse sistema, em vez de funcionar só quando ele precisa, ele passa a ficar hipervigilante. Olha só. E isso tem muitas consequências na vida adulta, como, por exemplo, uma pessoa que passa a se tornar controladora. Ela começa a controlar o ambiente porque ela está buscando por pistas de segurança o tempo inteiro. Ela pode ficar hipervigilante no sentido de, opa, será que essa pessoa vai me trair? Será que ela vai me enganar? Será que ela vai me abandonar? E isso tudo afeta profundamente o comportamento dentro das relações pessoais, das relações profissionais e a vida do modo geral. Não, e isso é verdade. Ainda com todas as mudanças que a gente tem vivido, imagina não perceber esses traumas, enfim, essas crenças antigas e passá-las para frente. Por isso que a gente fala que é tão difícil educar. Né? Porque daí você acaba repetindo o padrão Exatamente. automático. Então, se você foi educada na base do medo, foi isso que você aprendeu. Aí o que você faz? Você vai educar seu filho igual. Você vai ameaçar, né? Você vai tender a querer e a questão repetir até dos aquilo limites, que você aprendeu. né? Sim. A gente nota que tem crianças que não têm limite, porque os pais não põem limites, porque muito provavelmente foram crianças também. Ou ao sem contrário, limite. a pessoa também pode sair de um oposto e ir para o outro. Eu não é. vou fazer com meu filho o que fizeram comigo. Entendi. E aí a pessoa fala, não, como foi muito difícil ser criado assim, quando meu filho nascer eu quero fazer diferente. E aí vai para um outro oposto. Puxa. E isso acontece muito. Então, na verdade, não é não dar, não quero, né, fazer com o meu filho o que fizeram comigo, mas é dar para o seu filho o que ele precisa. Até porque cada criança é de um jeito. Se você tiver 2 filhos, 3 filhos, cada um vai ter uma necessidade diferente. Pois é. E que engraçado, né? A gente fala, porque depois que a gente vira adulta, a gente olha algumas famílias ali, irmãos, a gente fala, nossa, foi a mesma criação, é a mesma educação e olha como eles são completamente diferentes. Exatamente. E as pessoas Inclusive são... na índole, nos valores. Exato. Como, né, Thelma? Porque cada um... Eu acabei de falar isso num podcast que eu estava aqui hoje, e isso é muito interessante. Você tem irmãos, Carol? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Tá. Somos completamente diferentes. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Tá, então você concorda que quando você nasceu, a sua mãe nunca tinha sido mãe antes? Concordo. Para ela foi uma novidade. Meu Deus, como que é ficar sem dormir? Como que é amamentar? Você concorda que a sua irmã já teve uma mãe mais experiente? Sim, sem dúvida. Então você concorda que vocês tiveram mães diferentes? É verdade. Porque a sua mãe já não foi a mesma mãe para ela. Exatamente, entende? eu sabia um monte de coisa como seria. Assim como o momento, por exemplo, da vida do seu pai e da sua mãe era outro. Tanto financeiro, Verdade. às vezes mudou de cidade, mudou de casa, mudou de ambiente. Então, isso já impacta o seu relacionamento com aquela figura paterna e materna. Gente, isso é verdade. A gente não pensa por esse lado. Exato. A vida muda, às vezes tá num momento mais frágil e aquela maternidade vai refletir. E né? fora isso, cada pessoa é diferente. Então, não é bem o que aconteceu com a gente, mas como interpretamos aquilo que nos aconteceu. E cada pessoa vai interpretar de um jeito. Né? Então, a forma que sua mãe lida com você talvez seja diferente da forma com que ela lida com a sua irmã, por conta até de personalidade, comportamento. Então, tudo isso forma uma química diferente, diríamos, entendeu? Uma combinação diferente. Não, e eu acho que até a própria idade, né? Também. O momento que a mulher está vivendo da profissão, do corpo, Exato. de autoestima. Se ela está bem com ela mesma, se ela não está. Né? O momento de satisfação na vida pessoal, no relacionamento com o marido, tudo isso vai impactar. Tudo isso vai impactar. Olha, gente, que responsabilidade, né, que a gente tem quando escolhe ter filho. Agora, do que você tem visto muito, e você tem os seus livros também, o que hoje você acha que mais preocupa? Né, que a sociedade está caminhando para um lado, para um momento muito difícil. A gente tem vivido aí questões, e a gente sabe que não é fácil para ninguém, que é um leão por dia para todo mundo, que são muitos problemas. A gente falou com o doutor Fernando, né, o quanto o futebol às vezes ameniza quando a gente está feliz e esquece de coisas importantes que a gente tem que cobrar, dos que tem que nos dar, né? Então, hoje, como que você acha que a sociedade está caminhando, pensando aí nessa questão da forma como a gente recebeu todos esses gatilhos ali lá atrás?
O que mais me preocupa nesse momento atual, quando eu olho para famílias, relacionamento, principalmente entre pais e filhos, onde é a base, né, da construção do ser humano, é justamente esse isolamento que as pessoas vivem dentro de casa. Porque tá todo mundo de corpo presente e todo mundo emocionalmente ausente. Isso é desesperador. Então a gente nunca teve tantas crianças e adolescentes em depressão como agora. A gente nunca teve tanto suicídio entre crianças e adolescentes como agora. Nossa, que triste. É no mundo todo, É Thelma? no mundo todo. Até é no o mundo todo. diretor Ocimar está perguntando, a realidade do adolescente nos Estados Unidos, por exemplo, que você mora lá, é diferente da realidade do Não, adolescente? no mundo todo a gente vive essa consequência do excesso de tecnologia. O grande problema não é só a tecnologia em si, mas é a falta de limite, porque o pai e a mãe, ao invés de muitas vezes ter que olhar para dentro, olhar para o próprio comportamento, se questionar, se dedicar para aprender a lidar com as próprias emoções, o que é mais fácil, Carol? Eu olhar para dentro, mudar meu comportamento, me reeducar, falar, fica quieto aí, toma o celular e me deixa descansar. É claro que é mais fácil dar um celular, mas nós como adultos, nós temos que ter realmente a consciência do que isso está causando. Então a gente vive uma epidemia gigante de atraso de fala, por exemplo. Crianças que não falam com 2, 3 anos. Por quê? Porque ninguém conversa com elas. Ninguém olha para elas. São bebês que já nascem olhando para uma tela. E essa é uma época crítica, por exemplo, do neurodesenvolvimento, onde a criança precisa de troca, precisa de afeto, precisa criar vínculo. Então, isso é uma coisa muito séria e, bem como você falou, é muita responsabilidade realmente. A gente tem que pensar antes de ter um filho, porque existem consequências, né, para a falta de atenção. Então, às vezes a criança já nasce e já vai para uma creche, já nem vai ficar perto da mãe, porque essa mãe, infelizmente, precisa trabalhar, mas essa criança precisa de atenção. De alguém, Ela precisa de um apego seguro, né? Ela precisa... Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, precisa pagar a conta, mas pensa nisso também quando você for ter um filho. Quem é que vai ficar com meu filho? Quem vai ficar com meu filho? Quem vai cuidar dele? Quem vai dar para ele o que ele precisa nesse início de vida? Até arrepia, né? Porque ir para uma creche é uma pessoa para cuidar de 15 bebês. Esses bebês não vão receber a segurança emocional e física que eles precisam. Então, eu acho que isso é um ponto de muita atenção, de muito alerta, que a gente precisa, sim, se questionar. Eu tenho disponibilidade emocional para criar um filho? Eu tenho tempo para dispensar o tempo que essa criança precisa? Porque nos primeiros anos somos muito dependentes dos nossos pais, 100% dependentes. E é, como você disse, a fase mais importante. E o que tem me impressionado também, e queria te ouvir. Hoje, a gente fala muito do aumento de diagnósticos, enfim, de TDAH, de autismo e etc. Embora autismo não entre com a palavra diagnóstico, porque é uma condição. Mas falando de TDAH, você acha que realmente todas essas crianças estão desenvolvendo, têm o TDAH, ou é uma questão de perda de foco pelo uso que pergunta abusivo maravilhosa da tecnologia? São dois pontos muito importantes aqui. Eu achei excelente a sua pergunta, porque realmente é algo que a gente precisa pensar. E existe, sim, uma epidemia de diagnósticos e que eles são dados de maneira equivocada, inclusive, né? Porque para a gente realmente diagnosticar uma criança com transtorno, com TDAH, ela precisa passar por uma avaliação neuropsicológica, que são sessões, aí 7, 8 sessões, para de fato falar, não, essa criança realmente tem um transtorno, né? O que as pessoas estão confundindo hoje em dia é duas coisas. Uma, por falta de conhecimento. Muita gente não entende que uma criança que vive num ambiente de medo, num ambiente onde ela não recebe atenção, onde ela não recebe afeto, onde ela não se sente segura e vista. Lembra que eu falei que o medo ativa a mesma área, essa área de hipervigilância? Sim. Então, muitas crianças não têm TDAH e não precisam de medicamento. Elas precisam de um ajuste de ambiente. Elas precisam se sentir seguras em casa, elas precisam receber atenção, precisam se sentir amadas, precisam ser vistas. Precisam que os pais saibam educá-las sem ficar o tempo inteiro ameaçando, batendo, gritando, porque não tem sistema nervoso que aguente viver num ambiente assim. Entendi. Então, quando o cérebro reconhece a ameaça, Carol, no ambiente, ele desliga as partes ligadas ao foco e ao aprendizado. Ele entra no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, uma criança não aprende. Então, ela vai para a escola, começa a apresentar dificuldade de foco, dificuldade de aprendizado, notas ruins e muitas vezes até dificuldade de socializar, porque ela fica mais nervosa, irritada, acaba brigando com os amiguinhos. E aí o que acontece? Todo mundo olha e fala, essa criança já tem TDAH, olha só, essa criança não para quieta. E ali já vem um rótulo que acaba virando
um diagnóstico e aquela criança, pronto, carimbo de TDAH, quando na verdade ela precisava de pais que olhassem para ela Tá. e dessem para ela o que ela tanto precisa. Necessidades físicas, necessidades emocionais, toque, Segurança. abraço, um tom de voz Apoio. mais calmo, Tá. tempo de qualidade. E entra também o que você falou. Imagina uma criança que está viciada em tela. Ela não tem condição de focar, porque ela está com o circuito de dopamina ali ativado, Girando, né? igual Porque um gira, viciado em é, droga. É infinito, né? Vai lá, é Exatamente. infinito, e fica Próximo girando. vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo. Então, quando esse circuito de recompensa fica ativado o tempo inteiro e você tira a tela da criança, aí piora, porque essa dopamina cai e ela fica agressiva, como se fosse, entendeu? Abstinência mesmo. Entendi. Então, os pais, quando veem isso, essa criança que não foca e que fica agressiva, eles falam, isso aqui tem a ver com TDAH. Puxa E, na vida. verdade, é o ambiente, o jeito que ela está vivendo impactando o comportamento Que dela. disparou, então, essa sinalização que inibe o cérebro de absorver as informações. Importante dizer que existe sim o transtorno. Sim. Mas não como todo mundo agora tem um transtorno, entende? Então, o transtorno você precisa levar numa neuropsicóloga para fazer a avaliação Tá. e realmente ver se é esse o caso da criança. Mas na grande maioria das vezes, o que eu tenho visto realmente é vício em tela e falta de presença de pai e mãe. Que coisa. E a ansiedade, Thelma? Vamos encerrar falando de ansiedade, porque, nossa... Somos o país mais ansioso do mundo, né? Eu me lembro na pandemia que eu fazia as entrevistas e profissionais dizendo, olha, pós-pandemia teremos um rebote. Olha, pós-pandemia vai ficar, olha... E realmente foi o que aconteceu, uma coisa assustadora. E isso a gente também vê nas crianças. As crianças estão ansiosas. Elas já acordam, enfim, pensando, Eu ai, a acho semana, ai, eu não vou que- estar pronto tal dia, ai, não sei o quê. Sabe o que eu acho? Uma loucura. A pandemia, na verdade, ela mostrou um problema que já existia, sabe? Ela escancarou um problema, porque os pais tiveram que ficar presos com os filhos pela primeira vez dentro de casa. Verdade. Sem ter para onde ir. E eu lembro que nessa época o meu livro, ele ficou best-seller 18 semanas, porque os pais falaram, meu Deus, eu preciso de ajuda. Verdade. Eles não conseguiam lidar com os comportamentos desafiadores das crianças. Porque antes estava na escola, estava não sei aonde. A babá. A partir do momento que esses pais ficaram de frente com esses desafios, eles falaram, meu Deus, realmente existe um problema aqui. E muitos deles fizeram o quê? Sucumbiram às telas. Então, olha só, o que a gente está vivendo é consequência desse vício que começou com muita força no pós-pandemia. No pós-pandemia. Porque foi realmente, durante a pandemia, a gente, né, não tinha o que Não ser tinha. feito, então Era a gente... tela. A gente tinha as informações pela TV e pela rede Mas, social. quando a gente olha para a ansiedade, não é apenas as telas, Carol. Para mim, o buraco é muito mais embaixo, começa dentro do ambiente familiar, porque a criança deveria ter limite para o uso de tela, o pai deveria ter, e a mãe, força para falar, ei, você vai usar 2 horas por dia, E acabou. acabou. Não adianta chorar, vamos lá para natação, vamos para o basquete, porque a criança precisa se movimentar, ela precisa, né, da serotonina, ela precisa de ginástica para poder ter, inclusive, saúde mental. Não, e que bom que as escolas proibiram, né? Muito bom. Eu achei ótimo. assim. Outra coisa que as famílias precisam muito fazer é ter um tempo no final do dia junto com esses filhos, gente. Larguem o celular no final do dia. Se quer usar a tela, usa. Eu faço muito isso. Eu trabalho o dia inteiro. Inclusive, eu trabalho muito nas redes. Deu 6 horas, acabou. Acabou. Eu largo o celular e eu só pego no outro dia. Tá. Final do dia, eu vou ficar com os meus filhos. Todo dia a gente janta juntos. Isso é super, super importante. Sabe, né? sentar à mesa, conversar, olhar nos olhos. Isso muda a vida da família. Eu também Isso acho. cria um vínculo tão forte. E nesse momento, Carol, é quando os filhos muitas vezes vão contar o que aconteceu no dia. Você acaba descobrindo coisas que você nem saberia se não tivesse dado esse momento junto com eles. Concordo. Então, a gente tem sim que se esforçar. Porque se todo mundo pegar o celular e olhar, eles vão ver que estão lá. Quantas horas por dia você está nas redes sociais? Então, Será que você não tem 30 minutos para dar para o seu filho de atenção, de presença real? Eles precisam disso. Vamos sair pensando, hein? Meninos, meninas, né? A cara deles aí, os papais aí, ó. Quando eles estão assim com essa carinha, que eles estão prestando atenção, viu, Thelma? Gostaram? Belo papo, ela é maravilhosa. Obrigada. Adoro sempre. Sempre que estiver por aqui, por favor, venha Um prazer enorme. ao meu novo programa Com Beleza certeza. e Vida. Vou colocar na tela o Instagram para vocês acompanharem o trabalho dela, @thelma.abraão, tá? Sem o acento, tem o H, então @thelma.abraão. Tá aí para vocês acompanharem, cheia de livros incríveis. E